Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, é a única igreja fundada por Deus. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Prezado católico, devemos conhecer, amar e servir a Jesus Cristo, Deus eterno e nosso Salvador. O Senhor veio para nos salvar, para nos libertar das garras do demônio. Milhões de católicos vivem com as costas voltadas para Deus, servem o mundo, o demônio e a carne, e desprezam abertamente a Jesus Cristo. Tremenda ingratidão! O católico deve conhecer o seu Salvador, deve conhecer a Jesus Cristo. O católico que não conhece a Jesus não pode amá-lo. Como você pode amar algo que não conhece? O católico que não conhece Jesus merece uma medalha chamada ingratidão. O católico que não conhece Jesus caminha na escuridão, é um ídolo de tristeza. Milhões de católicos têm tempo para tudo, menos para Jesus Cristo. É preciso abrir o coração para Jesus, trabalhar para a sua glória, servi-lo com amor, alegria e generosidade, evitar tudo aquilo que lhe desagrada. Devemos falar de Jesus em todos os ambientes, também nos ambientes que o odeiam. Jesus merece todo o nosso amor. É muito perigoso ser amado por Jesus, Deus bendito, e não amá-lo. Jesus é Deus, não é uma criatura. Hoje, infelizmente, muitos falam de Jesus somente da boca para fora e caminham na escuridão do pecado e dos vícios. Devemos imitar a Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito, sem defeito, para aquele que deseja ser santo e se salvar. Estimado católico, vamos refletir sobre a vida oculta e o batismo de Jesus Cristo. O que é a vida oculta de Jesus Cristo? Chama-se vida oculta o tempo que Jesus Cristo passou em Nazaré, desde a volta do Egito, aos 6 ou 7 anos, até aos 30 anos, época em que deu começo à sua vida pública. Como foi a vida oculta de Jesus em Nazaré? A piedade, a oração e o trabalho foram as ocupações dos primeiros anos do menino Deus. Em nada se diferenciava dos demais meninos, a não ser por um comportamento perfeito. Jesus era obediente e submisso aos seus pais, José e Maria. A tradição acrescenta que ele auxiliava a São José, seu pai adotivo, nos afazeres
da humilde profissão de carpinteiro, ensinando-nos por seus exemplos e por sua vida pobre, singela e difícil. Tinha uns 18, 20 anos, há quem diga 30, quando São José morreu. Jesus, seu filho adotivo, lhe fechou os olhos e até a idade de 30 anos ficou sendo o amparo de Nossa Senhora. Prezado católico, Jesus Cristo foi batizado. Ele quis que seu santo corpo fosse lavado nas águas. Jesus foi batizado por São João Batista. O Senhor foi batizado no Rio Jordão. Jesus Cristo desejou ser batizado para proclamar com a sua humildade o que para nós era uma necessidade. Jesus Cristo era santo, porque quis ser batizado. Jesus Cristo foi batizado não para ser santificado pelas águas, mas para santificá-las e para purificar as torrentes com o contato do seu corpo. A consagração de Cristo é, sobretudo, a consagração da água. Desde que Jesus Cristo foi batizado, todas as águas se tornaram puras para o nosso batismo. A fonte é purificada para que seja concedida a graça aos povos que virão depois. Cristo nos precede no batismo para que os povos cristãos o sigam confiantemente. Estimado católico, Jesus Cristo não tinha necessidade de ser batizado. Repito, Jesus Cristo não tinha necessidade de ser batizado. Todavia, vai ao Rio Jordão, juntando-se com os que iam pedir o batismo de penitência, e insiste, dizendo a João: deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. São Mateus 3,15. Repito a passagem bíblica: deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus não necessitava do batismo, pois tinha a plenitude da graça. Jesus Cristo tinha 30 anos de idade quando foi batizado por São João Batista no Rio Jordão. Estimado católico, como se deu o batismo de Jesus Cristo? Jesus aparece, São João Batista hesita, mas Jesus insiste e ele recebe o batismo. Então, o Espírito Santo, sob forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: este é o meu Filho bem-amado. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. O batismo de Jesus Cristo deu início à sua vida pública. A vida pública do Salvador tem início com o seu batismo por São João Batista no Rio Jordão. Jesus Cristo quer que vivamos com fidelidade o nosso batismo. Para se salvar, para entrar no céu, não basta o batismo. É preciso viver o batismo. São Pio X escreve: quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto
e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conformes à fé. São Pio X, Catecismo Maior, número 171. De que adianta ser batizado e viver como pagão? A igreja está cheia de católicos batizados e que não assumem nenhum compromisso, vivem de braços cruzados, são defuntos ambulantes, mortos que caminham, foram batizados e vivem como inimigos de Deus. A Igreja Católica precisa acordar esses membros adormecidos que vivem comodamente dentro da igreja. O católico precisa ser luz. Para que serve amontoar defuntos? Número serve para quê? O exército de Gedeão tinha 32.000 soldados, tremendo de medo dos inimigos. Deus mandou muitos embora e mandou que colocassem os outros à prova. Sobraram somente 300 soldados. Foram embora 31.700 soldados. E com esses 300, o exército de Gedeão saiu vitorioso. Vamos conferir Livro dos Juízes, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre a vida oculta e o batismo de Jesus Cristo. Caríssimo católico, não deixe para depois, porque poderá ser tarde. Porque a morte não avisa o dia nem a hora da sua visita. Não deixe para depois, mas sirva a Jesus Cristo agora, hoje. Sirva ao Senhor com valentia, coragem, perseverança. Não tenha vergonha de trabalhar para Jesus. Não tenha medo das críticas daqueles que servem ao demônio. Milhões de católicos participam da Santa Missa aos domingos e passam a semana inteira como pagãos, olhando novelas podres e vendo pornografia na internet, ou então de braços cruzados, acomodados, sem entesourar para o céu. Isso é muito perigoso. Receber o corpo de Jesus e viver de braços cruzados é muito perigoso. O católico precisa acordar. Ninguém entrará no céu de mãos vazias. Nenhum preguiçoso entrará no céu. Nem apático se salvará. O católico precisa acordar. Precisa sacudir a poeira da preguiça e do respeito humano. Precisa ser valente e seguidor de Jesus Cristo. Prezado católico, ninguém tem certeza absoluta da salvação da sua alma. Esse amontoado de gente dentro da Igreja Católica, sem compromisso, serve para quê? O cemitério também possui muitos corpos mortos. Servem para quê? São Pio X, no Catecismo Maior, diz que a Igreja Católica necessita de membros vivos, de católicos vivos. Dizem que a Igreja Católica tem 1.300.000.000 de católicos. Onde eles estão? Na praia, nos botecos, no carnaval, nos prostíbulos, nos forrós, nas bebedeiras, diante da televisão vendo novelas podres? É um amontoado de pessoas sem compromisso. É difícil encontrar um católico evangelizando, muito difícil.
O católico não pode ser uma figueira estéril, uma luz queimada, um sal insosso. O católico deve ser um autêntico seguidor de Jesus Cristo, como está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, isto é, em Jesus, deve também andar como ele andou, como Jesus andou. O Papa Francisco disse que dentro da Igreja Católica existe muita fofoca, um querendo derrubar o outro, querendo destruir o próximo. Isso acontece até entre bispos e padres. É uma vergonha, mas acontece. Jesus quer que sejamos santos, grandes santos, não fofoqueiros e caluniadores. Ao invés de usar a língua para derrubar o próximo, vamos usá-la para evangelizar.